Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje, direto aqui dos estúdios da BMC News em São Paulo, terça-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês. E último dia da temporada também das lavouras agrícolas aqui no Brasil. Nossa temporada para exportação de soja, de milho, começa no dia 1º de fevereiro. E esse foi um ano muito bom para o cereal, para o milho, aqui no Brasil principalmente. Nós devemos chegar ao número próximo de 48 milhões de toneladas de exportação. Recorde absoluto. Alguns fatores ajudaram nesse volume de exportação, como preços muito caros nos Estados Unidos, problemas na Argentina, Rússia e Ucrânia ainda em guerra, protocolo fitossanitário assinado com a China para eles poderem comprar o cereal aqui. Então, o Brasil, nesse ano, para o cereal, tudo deu certo, muito diferente do que aconteceu lá em 2021, quando veio aquela geada tremenda lá no meio do ano, acabou pegando o Paraná, pegando São Paulo, também chegou até Minas Gerais, afetando os cafezais. E para o milho, pelo menos aqui no Paraná, foi quase 50% de quebra. Aí veio a safra de verão, um pouquinho ruim, aí veio a safra de inverno, safrinha, com 86 milhões de toneladas. Que safrinha, hein? 86 milhões de toneladas e conseguimos abastecer o mundo com cereal, né? Começamos a exportar até muito cedo no ano passado. Tradicionalmente, as nossas exportações, elas começam por volta de junho, ganham força julho, agosto, setembro, e aí começa a cair um pouquinho, porque daí já entra a safra norte-americana. E ano passado, nós começamos a exportar em março já, por causa que a guerra veio dia 24 por dia 25 de fevereiro. Em março, quem precisava comprar cereal teve que correr, porque ficou quase 20 milhões de toneladas presos lá na Ucrânia. A China, principalmente, ficou com muito milho preso lá na Ucrânia que não conseguia embarcar. Como nós não tínhamos o protocolo fitossanitário ainda, outros países vieram comprando aqui no Brasil e a partir daí foi só marcha para cima e chegamos aí a quase 48 milhões de toneladas. Agora, do outro lado, nós temos a soja, né? Na soja não foi um ano tão bom nas exportações. Nossas exportações foram realmente muito baixas em comparado com 2021, mas 2021 também a China estava reabrindo com força total no pós-pandemia. A China, na verdade, o pós-pandemia da China foi agora o primeiro teste, né, nessa última semana. Mas ela veio comprando o que conseguia e o que não conseguia de soja no mundo. E ano passado ela reduziu bastante. Não foi fechado o número ainda, mas eu acredito que eles não conseguiram importar a 90 milhões de toneladas. Eles ficaram abaixo de 90 milhões de toneladas de importação. E esse ano a expectativa é que eles aumentem um pouquinho com essa reabertura agora. Ainda não começaram a chegar as notícias sobre número de infectados, se o interior acabou tendo um alastramento do Covid por lá, principalmente na população idosa. Eu, pelo menos, não vi nenhuma notícia ainda vindo por lá. Mas são duas notícias boas que estão vindo lá da China. A primeira, a reabertura, todo mundo já sabe, é uma esperança do mercado que possa segurar um pouco esses temores de recessão. O polo industrial do mundo é a China. Só não podemos esquecer que a China é uma fábrica, né? E ela depende de consumidores. E esses consumidores estão na Europa e Estados Unidos, principalmente. Então, a China retoma antes, mas como que fica o consumo? Tanto que ontem saiu um dado muito importante, que foram os pedidos novos de exportação para a China. E vieram uma zica, não vieram nada bons. Então é a demanda interna na China que tem segurado a economia por lá. E ontem também, aí sim, a segunda boa notícia, foi divulgado o PMI e trouxe uma pontuação acima de 50, ou seja, a economia chinesa voltou a crescer, veio bem acima do que o mercado esperava, do que outros economistas esperavam. Então foi surpreendente também o dado vindo lá da China. Só que essa semana a gente tem que trabalhar ali com um pouquinho de atenção, porque tem FED, tem Banco Central do Brasil, tem Banco Central Europeu. Se todo mundo resolve aumentar a juros, o commodity derrete. E hoje as commodities estão trabalhando já naquele compasso de espera para as decisões dos bancos centrais amanhã. Já vou começar a compartilhar a tela e vamos dar uma olhadinha como que as commodities estão reagindo.
Até eu acredito que muitos devam estar surpresos com esse camarada aqui chamado petróleo. Poxa, o petróleo, a China não está reabrindo, não teve lá 200 milhões de viagens que aconteceram nesse fim de semana, voos lotados, ônibus lotados, Uber lotado, metrô lotado. Isso não puxa a demanda e o petróleo não tinha que subir com essa reabertura da China? Sim, e a China tem importado bastante petróleo, tem demandado bastante petróleo, mas aquilo que nós estamos conversando já há algum tempo, né? Não está comprando petróleo na Europa, não está comprando petróleo no Oriente Médio, não está comprando petróleo nos Estados Unidos, ela está comprando petróleo na Rússia e comprou muito petróleo aqui do Brasil também. A China dobrou as compras de petróleo aqui do Brasil. Então, se as negociações saem do benchmark, que é os dois principais globais, que é o Brent e o WTI, o Brent negocia-se em Londres, o WTI negocia-se em Nova York, você sai desses dois benchmarks, você vai para outras alternativas, você tira volume das cotações lá na Bolsa do Derivativo. E nós vimos aqui ele bater 82 dólares agora há pouco tempo e hoje já voltando a trabalhar em 76 dólares. E quando eu olho no gráfico aqui, olha como ele cruzou já novamente as médias móveis, até uma esperança aqui da média de 20, que havia cruzado essa média de 50, já está apontando para baixo também. E essa linha amarela, ela é uma média móvel de 100 períodos. Dá para colocar ela até como uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Então o petróleo ele não conseguiu trabalhar acima dessas médias móveis, ficou aqui poucos dias e voltou a cair. E o principal fator é esse, a demanda cresceu, mas não aonde você tem o movimento no derivativo, ela cresceu em outros mercados. Rússia, até ontem eu mostrei uma notícia para vocês que a Arábia Saudita está reduzindo o preço do petróleo para tentar ganhar mercado. E aí eu fiz um corte dessa notícia e postei, e eu recebi algumas mensagens lá no direct do Twitter e até no Instagram, me perguntando assim: ô Ale, se o petróleo tem o derivativo lá na bolsa, ela sofre a lei da oferta e da demanda, como que alguém vai manipular o mercado, vai baixar o preço do petróleo? Como que funciona isso daí? Commodity, quando você negocia lá no mercado físico, o que você vê na tela, toda essa tela que você está vendo aqui, ele é um derivativo do mercado financeiro. Então, isso daqui é um ponto ou um referencial que faz a formação de preço de qualquer commodity que você tenha. Soja, milho, petróleo, algodão, café. Então, para a formação de preço, você negocia um derivativo e um prêmio de exportação. Esse prêmio de exportação, ele pode ser na origem ou ele pode ser no destino. Se for na origem, nós falamos que ele é um prêmio FOB, um diferencial FOB, um basis FOB. Se for no destino, ele é um basis, um diferencial, um prêmio CFR, Cost and Freight. Então, o que normalmente as trading houses, as grandes operadoras de commodities, elas fazem? Aqui eu estou usando o exemplo de qualquer uma, da Cargill, a Dreyfus, a Vitol, Trafigura, a Glencore, todas fazem a mesma coisa. Elas têm um trading hub, que é um escritório de negociação em algum país que tem um benefício fiscal, como por exemplo a Suíça, a Holanda, Singapura, Malásia, a Indonésia, onde a tributação sobre o lucro é baixa. Por exemplo, na Holanda é 20% sobre o lucro. Então ela compra petróleo numa condição, por exemplo, FOB, dentro do navio, lá num porto de origem, e revende esse petróleo numa condição para entregar em uma outra praça. E ela arbitra essa diferença. Então ela pode ganhar tanto no diferencial só do físico, compra petróleo por 80, vende por 81, como ela pode arbitrar também no frete, principalmente porque as contratações dessas empresas, elas não são o que nós chamamos de voyage charter, não é uma contratação por viagens. Normalmente eles têm contratos ou time charter, que é um contrato por tempo, então você pega uma sazonalidade agora de exportação aqui do Brasil, por exemplo.
A Dreyfus vai lá e aluga um navio por time charter por 8 meses, por 6 meses, que é o período de temporada, e paga por dia esse navio. Isso reduz o preço do frete de uma maneira muito drástica. O que custaria 50, 60 dólares por tonelada, cai para 40, 41 dólares por tonelada. Então ela compra do Brasil como FOB, ou seja, estivado, com a soja dentro do navio. Quem compra isso é um hub dela que está lá na Suíça, por exemplo, e ela revende para a China no custo e frete, cobrando o preço de mercado, e a China faz o cálculo do seu custo de reposição. Com o petróleo funciona da mesma maneira. Você pode usar o benchmark do Brent ou do WTI para fazer a fixação de preço e ter o referencial de formação de preço e negocia um diferencial no mercado físico. Então a China comprou, por exemplo, dos Urais, lá que é uma região da Rússia que produz muito petróleo, e ele vai sair esse petróleo pelo porto de São Petersburgo, lá no Mar Báltico, no norte da Europa. Então a Vitol, por exemplo, ela compra de uma empresa russa para retirar esse petróleo lá no porto de São Petersburgo e negocia para entregar para a China lá no porto de Dalian, por exemplo. Então ela faz a arbitragem desta negociação. Quando você negocia uma commodity no mercado futuro, você vem para a bolsa para fazer a fixação de preço. E aí existe uma operação chamada EFP, Exchange for Physical. Ou seja, a Vitol vendeu petróleo para a China, por exemplo, usando o Brent como o seu referencial. Ela vende contratos futuros, a empresa da China que comprou compra contratos futuros e elas trocam esses contratos e liquidam a operação da bolsa. E aí elas discutem quem que tem o direito de fazer essa fixação. Então percebam que desta maneira a Vitol pode vender o petróleo por um preço e a China pode comprar o petróleo por outro, porque elas podem ter fixações de preços diferentes. Veja que bacana que é o mercado de commodities. E aí no físico elas acordam o prêmio ou o diferencial, exportou, comprovou a exportação, recebe o dinheiro, que é o valor que quem teve o direito de fixar o preço informa, mas o diferencial está feita a invoice, a fatura internacional de exportação. E aqui vem um detalhe que é o que está acontecendo no petróleo agora. Presta atenção que isso daqui é uma aula de curso, hein? O que a China está fazendo? Ela está comprando petróleo na Rússia e ela está comprando no mercado à vista. Então ela não precisa ir para a bolsa para fazer a fixação. Ela aumenta a demanda dela por petróleo à vista, programa um embarque à frente, já faz toda a negociação de diferencial, de prazo de entrega, ela mesma tem seus próprios navios e ela traz esse petróleo e armazena. Como não passa pela bolsa, você não tem o movimento no derivativo. Por isso que o preço acaba não subindo. Além disso, o maior comprador global hoje que é a China, um dos mais importantes do mundo que é a Índia depende basicamente de 80% das suas importações, do seu consumo de petróleo de importações. Dois gigantes ali, quase 3 bilhões de pessoas que consomem esse petróleo, estão comprando no à vista na Rússia, aonde que sobra petróleo? Exatamente, no Brasil, no Oriente Médio, no próprio Estados Unidos, tanto que o refino lá, a capacidade de refino já baixou a sua utilização, porque há um excesso de petróleo na Ásia, inundado pelo petróleo russo, e há uma oferta maior de petróleo no Oriente Médio, porque o principal comprador não está ali. Veja como que funciona. Como o derivativo também caiu, porque você reduz o volume da bolsa, e é o que nós vemos aqui, para você atrair esse comprador, a Arábia Saudita está reduzindo o diferencial do mercado físico. E agora você tem toda a resposta do porquê que o petróleo está caindo no curto prazo. Além disso, nos Estados Unidos, o consumo de gasolina está 9% abaixo do normal para esse período do ano, ou seja, um consumo 10% quase abaixo sazonalmente, e nós temos uma sazonalidade de baixa agora entre março e abril, e aí os preços começam a retomar porque nós nos caminhamos para o período o pico sazonal de alta no petróleo, que é as férias de verão no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, onde nós poderemos ver essa camarada aqui, o WTI, voltando a subir, e eu tenho um alvo que ele pode chegar ali próximo de 95, quem sabe num estresse de mercado, aí, quem sabe 100 dólares, mas não é o que está no radar no momento.
Então, no meu radar, eu colocaria ainda uma possibilidade de uma queda ainda no curtíssimo prazo e a partir de março ela retoma as cotações e eu tenho quase que certo que ele vai para $90 ali no mês de junho aproximadamente, quem sabe até chegando a $100, hein? O que vocês acharam? Então vamos para as commodities agrícolas agora. Nós temos o café hoje voltando a subir, 0,47%, 80 pontos de alta, 171,20 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento da safra do Brasil aqui, ó, 169,9 centavos de dólar por libra-peso, 0,68% de alta. Então, realmente, parece, quem sabe, engatou a alta o café, aquela alta que nós estávamos esperando, já que o mercado começa a perceber que a oferta do Brasil não vai ser 68 milhões de toneladas, nem 65 milhões de toneladas, e deve ficar próximo ali a 54, 55 milhões de toneladas. O Vicente, ele fez um crop tour, ele visitou as áreas de café, nós já fizemos um programa aqui junto falando sobre isso daí, e ele colocou no crop tour dele, os cálculos que ele fez, 54 milhões de sacas. Foi até a previsão, a estimativa mais baixa do mercado. E outras consultorias que estavam com 70, com 68, já começaram a reduzir. Inclusive a Conab colocando em 55 milhões de sacas a produção de café aqui do Brasil. Então, parece que o mercado começou a olhar para esses números agora e já subiu bastante ali. Não vou dizer que foi um rally, porque não chegou a tanto, mas olha o movimento que o café fez nas últimas 2 semanas. Aqui um movimento bem forte mesmo. E aparentemente ele está indo testar aquela resistência que eu tracei, deve fazer uma semana que eu tracei essa resistência, que é no 173. E aí nós temos a média móvel de 100 períodos aqui em 178. Será que ele vem testar essa média? Nós temos um alvo aproximadamente a 180, isso ali para o mês de março também, mês de abril, que é quando a gente vai ter uma visão mais clara de como que está a situação dos cafezais, porque é quando os frutos começam a amadurecer e a colheita começa já em abril para o Robusta, em maio começa para o Arábica e aí começa a ganhar força principalmente em junho. Então, cafezinho voltou a subir pelo menos nesse momento. E olha que o DX também está subindo, 0,22% a 102,46 pontos. Claro que aguardando a decisão do Fed amanhã e principalmente o discurso do Jerome Powell que acontece posterior ao anúncio da decisão. Depois tem o nosso Banco Central, aqui a unanimidade que vai haver uma manutenção na nossa taxa de juros e também na quinta-feira tem BCE, Banco Central Europeu. O consenso do Fed, 25 pontos. Me surpreenderia se ele viesse com 50. E se ele viesse, aí pode se preparar, como vocês gostaram daquela vez, aí vai molhar o platinado do Fusca e eu quero ver as commodities aí realmente trabalhando bem embaixo. O trigo caindo 0,63%, $7,47 no vencimento março, vencimento julho, que é a entrada, é o início da temporada nos Estados Unidos. O trigo lá, a temporada começa dia 1º de junho, $7,58 bushel, uma queda de 0,65%. Milho, 0,26 de queda, $6,82. Maio, $6,79, queda de 0,29%. Mas esse backwardation do milho aqui está feio, hein? Está grande, mostra que o mercado também olha por uma restrição de oferta. Ontem eu soltei uma nova análise da minha estimativa de safra aqui no Brasil e pelos cálculos que eu fiz, conversas com clientes, conversei com muitos produtores, eu acho que o Brasil não produz 128 milhões de sacas não. Eu acho que ele vai produzir ali umas 121,5 toneladas, porque a situação no Rio Grande do Sul está ruim,
A situação no Paraná não está muito boa também. O Brasil exportou mais milho do que poderia exportar, o balanço ficou muito apertado aqui, a Argentina está ruim, eu mostrei os mapas climáticos para vocês lá, os próximos 10 dias aí, calor e seco também, e além disso eles plantaram atrasado, ou seja, a Argentina que poderia ajudar nas exportações globais a partir de março, não vai ter Argentina, a Argentina vai ter só finalzinho de maio, e aí junho já entra o Brasil já também com oferta de milho, então até lá sobra Estados Unidos. Então tem que comprar milho lá nos Estados Unidos. Ontem o USDA, o Departamento de Agricultura, anunciou a venda de 112 mil toneladas de milho para o Japão. O Japão que é o segundo maior comprador global do cereal. Até caiu meu ponto aqui para vocês terem uma ideia de como está estressante o mercado do milho. Então é um pouco impensado que as cotações caiam muito. Além disso, nós temos uma entre-safra à frente. Então, eu tenho um alvo para esse milho acima de 7 dólares o bushel até o mês de junho, para vocês verem como que eu estou esperançoso. E aqui na B3? B3 ontem 0,19% de alta, R$ 89,00 a saca, o próximo vencimento março, vencimento maio R$ 89,30 a saca, 0,10% de alta. Ontem saíram dados de inspeções para exportação lá nos Estados Unidos. Deixa eu encontrar aqui, ó. E para o milho, 527 mil toneladas. É um número relativamente razoável, vamos colocar assim, porque a demanda nos Estados Unidos está fraca. Por quê? A Ucrânia tem o milho mais barato do mercado hoje e depois é o Brasil. E hoje nós podemos exportar basicamente para qualquer país do mundo, incluindo a China. E os Estados Unidos têm um milho FOB quase 20 dólares mais caro do que outras origens. Então, por que eu vou comprar milho lá se eu tenho milho no Brasil? É um milho com uma qualidade excelente e está mais barato. Então, foi isso que aconteceu, por isso que a demanda nos Estados Unidos está fraca. O problema é que agora, fevereiro, março, não tem escapatória. Tem que comprar do Tio Sam, porque não tem milho no Brasil para fazer essa exportação. Então, 527 mil toneladas foram as inspeções de exportação para o cereal norte-americano. Aqui na B3, agora a gente vai começar a olhar para o mercado doméstico. Porque a gente olhava basicamente para o PPE, preço de paridade de exportação. Bolsa Chicago, prêmio no porto, tira do navio, converte em reais, volta para o interior. Se o interior estiver pagando menos do que a exportação, o preço tem que cair, porque senão a trade não compra, vai exportar de outra origem. Agora não. Primeiro semestre nós olhamos para o mercado doméstico. Agora a gente olha o que está acontecendo aqui, porque nós não somos exportadores. Então as cotações da B3 perdem um pouco a correlação com a Bolsa de Chicago. E pelo volume de exportação, que nós estamos acompanhando aí já há vários meses, comentando aqui no programa, ontem começou a sair uma matéria que já foi antecipado até aqui no Primeira Hora do Agro, que é o mercado consumidor começa a ficar preocupado com abastecimento. Que você coloca uma produção que veio sendo carregada de 2021 muito baixa, você teve uma produção excelente só na safra de inverno, mas um volume de exportação mais do que o dobro do que 2021. O preço não cai de jeito nenhum nessa tocada aí de R$ 90,00 a saca. Você vai ter um estoque de passagem por volta de 3 milhões de toneladas. Eu acho que a gente vai produzir 24 milhões de toneladas no verão. A gente vai ter uma oferta de 27, 28. Para um consumo previsto de 32 milhões de toneladas, o preço vai ter que subir para racionar essa demanda. O problema é como que fica o suinocultor. Como que fica o avicultor? Como que fica o pecuarista? Como que fica a indústria de etanol? É briga de facão enferrujado para ver quem que vai conseguir levar esse milho. E aí é briga de preço. O problema é como que fica aquele pequeno produtor, pecuarista no interior ali que não tem capacidade de competir com uma gigante ali produtora de etanol. É uma situação realmente complicada. E ontem nós vimos frigos já derretendo também e vai ter elevação de custo. Já adianto que não tem, é um pouco impensado nós não termos uma elevação de custos, olhando pelo menos para o cereal num cenário desse que nós estamos vendo, de um balanço tão apertado no primeiro semestre. Então, e além disso,
Já olhando a soja, 0,67 de queda para o óleo, 0,88 para o farelo e 0,47 para o grão. E o grão 15,28, 15,21, 15,10. Curva em backwardation, vocês já estão calejados já para saber o que significa isso. A colheita no Brasil está atrasada, muito atrasada em comparação com o ano passado. Então, esse atraso na colheita pode levar a demanda por soja para os Estados Unidos, e nós já estamos vendo alguns movimentos neste sentido, e isso pode ser similar ao que aconteceu em 2021. Então, a gente pode ter uma redução de produtividade devido à umidade. Então, a gente pode perder qualidade e perder produtividade. Então, eu já reduzi a minha estimativa de produção para 149,8 milhões de toneladas aqui no Brasil. Eu acho que eu sou o mais pessimista dentre os analistas. Só que, além disso, você atrasa a janela de plantio do milho. Então, um milho que poderia já estar no campo, já começando a desenvolver, já começar a emergir daqui a pouquinho da terra, vai demorar mais tempo para chegar. Então, o nosso programa de exportação de milho também pode começar mais tarde. Vai ter que manter a concentração da compra nos Estados Unidos e o nosso balanço continua apertado por mais tempo. Então, veja que é um jogo de xadrez que tem que ser feito agora para quem é consumidor do mercado físico e há algumas oportunidades interessantes para quem é do mercado financeiro, poder especular realmente sobre essa situação. E para quem é produtor, para quem é pecuarista, é uma boa chance com um cenário desse de você conseguir gerenciar o risco utilizando o derivativo. Porque a situação, pelo menos nesse primeiro semestre, não vai ser nada confortável. Detalhe agora. A partir de amanhã, a média das cotações do milho, da soja, do algodão e do trigo de primavera lá nos Estados Unidos vai servir de base para a formação de seguro de renda para o produtor rural. Então vai chegar no dia 1º de março, vai pegar uma média das cotações de todas as sessões do mês de fevereiro e esse vai ser o valor do seguro que o produtor rural recebe em caso de perda total da produção. Então, o produtor norte-americano que informar o USDA qual que é a área de plantio dele, qual que é a cultura que ele está fazendo, ela está coberta por este seguro de renda. Então, o mês de fevereiro, tradicionalmente, as cotações trabalham em patamares um pouquinho mais elevados porque o produtor quer um seguro bom para a sua lavoura. Em março, já sai o Acreage, que é o report de área, de tamanho de área. E nós já vimos que a S&P Global soltou um relatório ali aumentando 1,5 milhão a área do milho e 0,6% a área de soja. Vai ficar apertado. Se esse número se confirmar, vai ficar apertado. Então, olhando esses dados que eu mostrei para vocês com relação às commodities agrícolas, é um pouco impensado também em queda, mesmo com uma safra tão grande aqui do Brasil. E o açúcar? O açúcar que ontem eu mostrei uma matéria para vocês, olha a cotação hoje, 21,54 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 1,5%, mesmo com o petróleo caindo. Mas também, olha aqui a matéria aqui que a Índia reduziu a safra em 7% do seu tamanho, 34 milhões de toneladas. É muito baixo essa safra da Índia. E a Índia é o segundo maior exportador ali. Ela não compete, não chega a competir com o Brasil, mas ela é um player muito importante no fornecimento de açúcar. E no curto prazo a gente já tinha um balanço apertado, então está aí o sinal, açúcar indo testar voos mais altos aqui já, 21,54 centavos de dólar por libra-peso. Ruim para o etanol aqui no Brasil, porque o açúcar fica mais favorável, então a usina pode aumentar a produção de açúcar, reduzir a produção de etanol, aumenta o preço do etanol e o açúcar continua sustentado por causa de um déficit global. Não é um cenário muito fácil. Agora, se quer aprender a investir sobre isso daí, tudo isso que eu falei, há um QR Code aí na sua tela, você que está assistindo aqui pela BMC, aponta o celular, faz a inscrição, que no próximo sábado agora já, ou seja, você tem apenas hoje, quarta, quinta e sexta para fazer a sua matrícula no nosso curso Commodities, uma imersão para investidores. E ali no dia 4, no próximo sábado, o dia todo, eu vou estar falando sobre como analisar esses fundamentos que eu comento com vocês como notícia. Então, vamos aprender a investir em commodities, colocar esse ativo como componente da sua carteira. Agora, deixa eu olhar aqui se tem algum comentário, alguma pergunta aqui
por exemplo, deixa eu ver aqui na BMC, não tem nenhuma pergunta mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha no meu canal e nós já encerramos o programa. Só um segundinho. Está abrindo aqui. Aparentemente também não há nenhuma pergunta. PMI chinês veio bom, mas o lucro industrial veio menor que o anterior. Isso impacta na notícia do PMI, talvez por isso que essa madrugada a 50 caiu? Pode ser, porque o PMI está sendo sustentado pela demanda interna. É o que eu comentei na introdução do programa. Pedido de exportação veio baixo, vários indicadores vieram baixos. Só o PMI que veio em 50,1 pontos, contra a expectativa do mercado de 47. Então, o PMI lá de dezembro pode ter aumentado por causa da demanda interna, até porque o governo chinês está derramando dinheiro na economia para manter um mínimo de crescimento. Então, é realmente algo que tem que ser prestado atenção. E essa semana é decisiva aqui para os mercados financeiros. Olha, na sua análise, acredita no aumento de preços do milho B3 vencimento K que iniciará a colheita? Eu acredito que há uma chance, Eduardo, não tem como falar que vai subir, mas olhando o balanço da maneira que está, eu acho que há uma possibilidade sim. Lembrando que você não vai tomar decisão de comercialização olhando o derivativo. Você tem que olhar o diferencial de base aí na sua região. Beleza? Então é isso daí. Quero agradecer a todos aqui. Hoje é aniversário da Silvia Torres, aqui a esposa do nosso produtor aqui da BMC News. Então, muito boa sorte, felicidade, sucesso. Você vê que está com um projeto novo de comércio exterior aí. Parabéns. Realmente que Deus abençoe você. Então esse foi a primeira hora do Agro de hoje. Voltamos amanhã. Possivelmente o Vicente participe aqui comigo. E agora vocês ficam com o pré-market. Então, tchau.